Agora sim. Então, ó, começando. Boa noite, seja bem-vindo a mais uma aula de Química, mais uma quinta-feira, com fundo musical, com raios, trovões, chuva de pedra. Vamos iniciar a nossa aula. Então, página 13, Química A, penúltima aula do ano. Se muito bem, nós fechamos o assunto com radioatividade. Só que o que você vai estudar hoje? Bioquímica. Compostos químicos que vêm da biologia, ou então compostos biológicos, ou seja, vindo de seres vivos que têm um certo tratamento químico. Primeiramente, eu vou dividir esses compostos bioquímicos em 3 grandes áreas. Não vai seguir muita ordem da apostila de vocês, por quê? Porque é a mesma aula da turma da manhã, é a mesma aula, inclusive com alguns pontos de aprimoramento. Eu vou começar aqui com os lipídios. Então, a primeira parte que vai me interessar são os lipídios ou lipídeos. Não faz muita diferença a ordem com que você escreve aqui. Não pergunta não. Então, primeiro, eu vou fazer uma pequena entrevista química. Se eu falasse na palavra lipídio, qual é a primeira coisa que vem à sua mente ao falar a palavra lipídio? Provavelmente, quer ver? Eu tenho um dom de imaginar o que você vai falar. Provavelmente você vai falar óleo ou gordura. Ou óleo e gorduras. Só que veja bem, muitas vezes lipídio virou sinônimo de óleos e gorduras. Óleos e gorduras são lipídios, mas nem só de lipídios, nem só de óleos e gorduras vivem os lipídios. Nós temos outras classes de compostos que apresentam também esse tipo de sistema. Então, o que é um lipídio? Eu vou colocar uma definição aqui, que é uma definição da biologia. Eu coloquei nessa mancha aqui até para facilitar um pouco o seu sistema, mas eu vou trocar isso por uma frase bem curitibana, curta e grossa. Quer ver? Os lipídios constituem um grupo de compostos que, apesar de quimicamente diferentes entre si, apresentam uma importante característica em comum, a insolubilidade em água. Traduzindo isso numa única frase, lipídios são biomoléculas, ou seja, são compostos produzidos pelos seres vivos que apresentam uma característica em comum. Eles devem ser insolúveis em água. E por que eu tenho que falar que são biomoléculas? Porque se você estiver andando na rua e pegar uma pedra, não sou de geografia, agora tem aula de geografia, não gosta muito de falar em pedra, ele gosta que vocês falem de rocha. Mas, de qualquer maneira, você vai pegar uma pedra, para nós é pedra, você vai pegar essa pedra e vai colocar na água. Essa pedra se dissolve? Não, não se dissolve. Então, essa pedra é um lipídio? Não. Lipídio é uma biomolécula. Biomolécula. O que é uma biomolécula? É uma coisa produzida por um ser vivo. Os gás estão loucos aqui e tal. Então, é uma coisa, ou é uma matéria produzida pelos seres vivos. Isso é uma biomolécula. Só que essa biomolécula deve ser insolúvel em água. É isso que é a caracterização de um lipídio. Óleos e gorduras são lipídios, mas não só de óleos e lipídios é que vivem os nossos, entre óleos e gorduras que vivem os nossos lipídios. Então, o que você vai ter que lembrar? Que lipídio é uma biomolécula, ou seja, formada por seres vivos, que é insolúvel em água. Ponto. Isso já resolve grande parte dos nossos problemas. Funções. Isso aqui eu tirei do livro de biologia, mas só para você lembrar. Armazenamento de energia, fazem parte das membranas biológicas, apresentam funções hormonais. Esteroides, os nossos hormônios são lipídios. Professor, isso quer dizer que a testosterona, o estrogênio, ele é um óleo e gordura? Não. Ele é um lipídio, só que ele faz parte da classe dos esteroides, essenciais para o funcionamento de alguns sistemas enzimáticos e atuam com isolantes térmicos e agentes emulsificantes. Mas para facilitar a sua vida, eu vou dividir os nossos lipídios em 5 grandes grupos. Os triglicerídeos, que nós já estudamos numa aula anterior, mas eu vou trazer essas informações porque elas são importantes. Os esteroides, fosfolipídios, cerídeos e os carotenoides. Esses são os 5 modelos de lipídios que nós vamos estudar. E, obviamente, o mais importante de todos é o glicerídeo ou triglicerídeo. Se você lembrar, na semana passada você viu polímeros. Na semana retrasada você viu esterificação e saponificação. A saponificação é uma reação de produção de sabão. E como que eu produzo um sabão? Quando um óleo ou uma gordura reage com uma base forte. Então, o que é um óleo e o que é uma gordura? Óleos e gorduras são glicerídeos ou triglicerídeos. Então, me dê uma definição do que é um glicerídeo e o que é um triglicerídeo. Vamos começar para cá.
é o mais importante de todos. A gente já viu isso numa aula, mas eu trago novamente, não tem problema qualquer. Para quem gosta de fazer anotações, pode anotar com calma, que a aula de hoje é bem tranquila. Inclusive, eu trazer alguns aprimoramentos e alguns aprofundamentos aí. Para você formar um glicerídeo, professor, por que é chamado de glicerídeo? Ele é chamado de glicerídeo porque o nosso ácido graxo reage com glicerina, com glicerol. A biologia chama esse álcool, que é um triálcool, na realidade, de glicerol ou glicerina. Por isso que ele é chamado de glicerídeo. É um lipídio feito com glicerina. Portanto, um glicerídeo. Só que o que acontece? Além da glicerina, além do propanotiriol, eu preciso ter um ácido graxo. Eu esqueci o que é um ácido graxo. Pois bem, ácido graxo é um ácido carboxílico que tem mais do que 11, aliás, mais do que 10 carbonos. 11 ou mais carbonos. Tanto que eu coloquei, dá para ver bem ali, ó. O X, o número de carbonos tem que ser maior do que 10, ou seja, o menor ácido carboxílico para ser considerado ácido graxo deve ser 11. O mínimo, 11 átomos de carbono. Eu vou pegar esse ácido graxo, que tem uma cadeia carbônica longa, e vou fazer esse ácido graxo reagir com glicerina, glicerol ou propanotiriol. Professor, e por que ele é chamado de triglicerídeo? Nessa mesma aula de esterificação, você vai lembrar que ácido reage com álcool, produzindo éster e água. Quando esse éster for um éster de ácido graxo, esse éster de ácido graxo vai ser chamado de óleo ou gordura. Mas por que ele é chamado de triglicerídeo? Porque eu tenho 3 hidroxilas. E eu preciso de 3 ácidos graxos para tirar esse hidrogênio do álcool para formar a molécula de água. E, consequentemente, o meu óleo e minha gordura vai ter 3 vezes a função éster. Por isso que ele é chamado de triglicerídeo, porque ele tem 3 vezes a função éster. Agora, já sabemos o que é um óleo. Já sabemos o que é uma gordura. O que é um óleo? O que é uma gordura? É um éster de ácido graxo. Lembrando que ácido graxo deve ter, no mínimo, 11 carbonos. E esse ácido graxo tem que reagir com glicerina, glicerol ou propanotiriol. Vocês já viram isso na biologia, já viram isso comigo há 2 semanas atrás na aula de esterificação. Estou colocando de volta porque é importante. Agora, qual é a principal diferença entre óleo e gordura? Por exemplo, a manteiga é o quê? Ela é um óleo ou é uma gordura? O azeite de oliva é um óleo ou é uma gordura? E aí você entra novamente numa tabelinha, essa tabelinha eu mandei aqui com vocês e monto mais uma vez. Principal característica de diferença entre óleos e gorduras. O primeiro conceito é o estado físico. Se é 25 graus, desculpem, se é 25 graus e uma atmosfera, esse lipídio for sólido, ele é uma gordura. Agora, se é 25 graus e uma atmosfera ele for líquido, ele é um óleo. Então, se vai observar a 25 graus e uma atmosfera. Se ele estiver no estado sólido, gordura. Se estiver no estado líquido, é um óleo. Azeite de oliva é líquido, portanto, é um óleo. Banha de porco, manteiga, margarina, são exemplos clássicos de gorduras. Então, a principal diferença entre óleo e gordura é o aspecto físico a 25 graus e uma atmosfera. Se for sólido, gordura. Se for líquido, é um óleo. Ponto, resolve. Porém, a química tem uma outra diferença. A diferença está no tipo de ligação. Se você perceber que o seu ácido graxo, que dê origem ao nosso éster, for saturado, ele vai formar uma gordura. Agora, se seu ácido graxo for insaturado, tiver uma dupla, 2 duplas, 3 duplas, poliinsaturado, ele vai formar um óleo. E presta bem atenção nessa última frase. Para quem não notou isso há 3 semanas atrás, anote, porque isso aqui é importante. E bota importante nisso. Daqui a pouco, repare, parece que demorou tanto, né? E já estamos quase terminando 2020. Se você olhar no calendário, menos de um mês já é Natal. Aí você vai ter aquela folga do Natal, Ano Novo, vai retornar depois, porque tem prova do Enem, aí depois tem prova da Federal. 2020 está sendo um ano, digamos assim, muita gente. Muita gente doente, muita gente perdeu emprego, mas você forte e firme está aí. E aí, 2021 está batendo as nossas portas, e para você, 2021 vai ser um ano que vai entrar na sua memória. Por quê?
você venceu uma pandemia, a trancos e barrancos, você assistiu às aulas, levou, conseguiu fazer exercício, conseguiu pegar uma parte da matéria, e em 2021 você vai ser aprovado no curso que você quer. E um outro detalhe, eu gostaria muito que ano que vem, porque vocês vão fazer o Enem, vão fazer federal e vão para a segunda fase, ou seja, até abril, vocês têm muita emoção pela frente. Só não sei quando que vão ser esses resultados, mas eu gostaria muito que, para quem tem aí as páginas sociais, aí, Facebook, Instagram, que quando vocês forem aprovados, nos comunique. Então, aprovado, o professor foi aprovado, etc. e tal. E eu gostaria muito que vocês, e a maioria vai acontecer, que vocês vão ser aprovados pelo Enem e pela Federal do Paraná. Olha só que legal. E na hora que vocês forem aprovados pelos dois, eu gostaria muito, mas muito, que vocês fizessem assim nas páginas sociais. Que colocasse assim, ops, vírgula, de novo. Eu adoraria, e eu vou entender exatamente o que vocês fizeram. Ou seja, nossa, eu vou fazer o curso de economia, e vou fazer pelo Enem e pela Federal. Você passa pelo Enem e pela Federal. Aí na hora que sai o Enem, aprovado. Aprovado, eu vou ver lá. Aí de novo pela Federal. Ops, de novo. Então, se vocês forem aprovados pelo Enem Federal, coloquem ops, de novo, que eu vou ficar muito feliz por vocês. Então, a ideia é, vocês foram resistentes, vocês foram heróis esse ano, e ano que vem, 2021, vai ser o ano que vai ficar gravado na memória para o resto da sua vida, porque é o ano que vocês foram aprovados no curso que vocês estão sonhando. E aprovados em duas formas diferentes, pelo Enem e pela Federal do Paraná. Gravaram isso? Ops, de novo. Então, vamos lá. Só que para isso, você vai ter que lembrar de algumas informações técnicas, bem clássico isso aqui. Então, qual é a principal diferença? Fé, foco, tudo essa parte que importa. É aqui, ó. Quando você tiver simples ligações, eu tenho uma gordura, e quando tiver duplas ligações, eu vou ter um óleo. Quer ver como isso é importante para vocês compreenderem? Então, a ideia é, eu vou colocar aqui, ó, embora, dá para ver bem, Então, vejam bem. Eu tenho um ácido graxo. Professor, a gente está falando em óleo e gordura, que é um éster. Tudo bem. Mas para formar esse éster, eu preciso de um ácido graxo. Se o meu ácido graxo for saturado, vai formar uma gordura. Se o meu ácido graxo for insaturado, vai formar um óleo. Então, lembrem, o ácido graxo vai reagir com a glicerina, por isso que é chamado de glicerídeo, formando ou óleo ou gordura. Se o seu ácido graxo for totalmente saturado, gordura. Se ele tiver dupla ou duplas, no plural, ligações, vou ter um óleo. Porém, a química orgânica, ela tem uma grande vantagem, porque volta e meia eu consigo fazer algumas revisões de matéria. E reparem essas duas cadeias que eu coloquei aqui embaixo. Essa cadeia aqui de cima, que é um óleo, porque, aliás, ele vai formar um óleo porque o ácido graxo tem dupla ligação. Só que perceba que quando esse óleo tiver essa dupla ou essas duplas ligações, provavelmente o seu vestibular vai explorar uma isomeria que vocês já estudaram. Eu quero ver como é que está seu campo de memória. Como é que eu chamo essa isomeria em que eu tenho dupla ligação e ligantes diferentes nos dois carbonos de dupla? Se vocês quiserem arriscar ali no chat, até para participar um pouco na aula, arrisquem. Professor, mas se escrever errado, não importa. Eu quero que vocês compreendam. E muitas vezes, errando, é que se aprende. Eu prefiro que vocês errem muito agora, mas não errem depois. Então, a gente já arriscando lá. Isomeria óptica, tá? É uma isomeria espacial, mas eu quero saber qual isomeria espacial que é essa. Óptica ou geométrica? O Vinícius foi meio comido pelas beiradas ali. Eu quero saber se é uma isomeria óptica ou geométrica. O Vinícius já colocou cis e trans. A isomeria cis-trans é chamada isomeria geométrica. Mas ali o Leonardo colocou isomeria óptica. Deixa eu só fazer o gancho. Para ter isomeria óptica, você tem que caçar o tal do carbono quiral. Carbono quiral é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. E se ele tem 4 ligantes diferentes, ele só pode ter simples ligações no carbono. Então, quando o composto só tem simples ligações, é carbono quiral. Quando ele tem dupla ligação, mais ligantes diferentes nos dois carbonos de dupla, eu tenho a tal de isomeria geométrica. Alguém já me cantou ali, ó, o Vinícius já cantou a resposta. Cis e trans. Quando que eu tenho cis e quando que eu tenho trans? O cis, os ligantes de maior prioridade estão no mesmo lado do plano e trans em lados opostos do plano. Então, o que acontece? Você vai passar um plano imaginário pelo meio da dupla ligação. Só que quando tiver hidrogênio muito simples,
Quando os dois hidrogênios estiverem ou os dois para cima ou os dois para baixo, eles estão no mesmo lado do plano, esse isômero que eu tenho aqui na ponta esquerda é um isômero cis. E o outro, ele está para cima e está para baixo, portanto, eu tenho um isômero trans. Então, essa é a ideia. Então, quando você tiver um óleo, esse óleo foi obtido por um ácido graxo que tem pelo menos uma dupla ligação. E como ele tem uma dupla ligação e vai ter ligantes diferentes, vai aparecer a tal da isomeria geométrica. Isômero cis e isômero trans. Eu vou pular a próxima tela, mas é exatamente para ficar a nossa ordem. Professor, e se você romper essa dupla ligação? Se você romper a dupla, eu posso transformar um óleo em uma gordura? Posso transformar um óleo em uma gordura? Naturalmente, não. Mas artificialmente eu consigo romper essa dupla ligação, e quando eu rompo essa dupla ligação, eu vou ter um composto saturado. Só que, quando o composto é saturado, ele vira o quê? Gordura. Olhem bem, a diferença entre óleo e gordura está apenas na presença da dupla ou das duplas ligações. Se você tiver dupla, é óleo. Se não tiver dupla, é uma gordura. E se você arrancar as duplas ligações de um óleo, o que você vai ter? Uma gordura, só que é uma gordura não natural. É uma gordura artificial chamada de gordura hidrogenada. E presta bem atenção nesse óleo aqui, ó, que esse óleo está na posição trans. Se eu arrebentar essa dupla ligação, esse óleo trans, eu vou produzir uma gordura na posição trans. E aí entra uma expressão que todos vocês já ouviram na vida, que é a chamada gordura trans. O que é uma gordura trans? É uma gordura artificial que foi produzida pela hidrogenação da dupla de um óleo na posição trans. Então, é possível fazer essa transformação? Sim. Deixa eu só pular aqui, depois eu volto. É possível transformar um óleo numa gordura? Sim. Ah, professor, aquece que vira. Não. O aquecimento vai formar outros compostos químicos, mas não quebra a dupla. O que você tem? Isso aqui também eu já trabalhei na semana passada, mas de qualquer maneira é importante para a aula de hoje. Lembrando que o óleo, ele é insaturado, ou seja, tem pelo menos uma dupla ligação. E a gordura, ela é saturada. Então, se eu romper a dupla ligação, eu vou ter um composto saturado, eu vou transformar o óleo em uma gordura. Só que esse óleo, quando ele rompe a dupla ligação, eu tenho que adicionar elementos. E qual é o melhor elemento para não destruir tanto a nossa estrutura? O hidrogênio. Por isso que é chamada de gordura hidrogenada, porque eu estou acrescentando átomos de hidrogênio nos dois carbonos da dupla ligação. O óleo é insaturado, tem dupla ou duplas ligações, arrebento todas essas duplas ligações e vou produzir uma gordura hidrogenada. E o exemplo mais clássico, mais famoso de gordura hidrogenada que se pode encontrar no seu dia a dia é a margarina. Até cheguei a comentar 2 semanas atrás que a palavra margarina, ela vem do francês, que significa brilho das pérolas. É romântico, hein? Só que não vai ficar boa esse tipo de declaração. Já pensou? Se chega bem na frente da sua namorada, namorado, noivo, marido, esposa, olha bem nos olhos e fala assim, nossa, seus olhos hoje parecem margarina. Você leva um tapaço na cara. Mas veja bem, você está nas boas intenções. O que isso significa? Que os seus olhos têm brilhos de pérolas. Meio brega, tá? Mas de qualquer maneira, é a representação do que é o significado de margarina, que tem o brilho das pérolas, que tem o aspecto das pérolas. Professor, mas é só margarina? Não. Todo e qualquer processo de gordura hidrogenada que você encontra na indústria alimentícia e na indústria cosmética. Tem muito produto aí que é uma gordura que é feito de base cosmética. Então, você vai encontrar isso em bolacha recheada. Professor, é biscoito, não é bolacha. Nós estamos em Curitiba e curitibano fala bolacha recheada. Assim como não é salsicha, é vina, e assim como não é jaqueta, é japona. Então, bolacha recheada. E é um ritual. Você pega a bolacha, abre ela, lambe aquela gordura hidrogenada e depois come a bolacha. Essa é a ideia. Aí você vai encontrar naquele doce da infância que tem o formato de guarda-chuva, ou no formato da bolinha, baladadinho, exemplos clássicos de gordura hidrogenada. No processo de fritura, o que acontece com o óleo? Ele se decompõe. No processo de fritura, você está fazendo um aquecimento, você está tendo uma decomposição térmica. Inclusive, aproveitando a deixa aqui, ó, Vinícius, tem uma substância que é produzida quando o óleo é aquecido várias vezes, chamado aldeído crotônico. Esse aldeído crotônico tem estudos que ele é suspeito de ser cancerígeno. Então,
Quando o óleo é muitas vezes reaproveitado, aquece para fazer batata frita. Aí você vai pegar aquele óleo de batata frita para fritar bife. Aí o bife fica com gosto de batata frita. Aí você pega aquele óleo que fritou o bife e a batata e vai fritar a coxinha. Aí a coxinha fica um gosto de bife e de batata. Mas de qualquer maneira você aproveita o óleo. Você não pode aproveitar muito. E não pode ser muito aquecido. Quanto mais aquecido você tiver esse óleo, mais decomposição você vai ter. Então, no aquecimento, você não quebra a dupla ligação. Você não transforma o óleo em uma gordura por aquecimento. Você faz uma decomposição. É mais ou menos, se pega qualquer material que você vai aquecendo. À medida que você vai aquecendo, a tendência dele é ser quebrado. Pirólise. Se você pegar uma folha de papel e botar fogo nela, ela se queima, ela se quebra em outros pedaços menores. Se você pegar gasolina, queima. Se você pegar óleo, ele queima. Só que quando você está fazendo o aquecimento, ele vai se decompondo de forma gradual. Bem claro, mas boa observação que você fez aí. No centro tem bastante e tal, né? Exatamente. Tem, fora aquelas pastelarias lá que o pessoal faz o pastel de flango, aquele óleo, não sabe de quantos dias ele está lá. Parece um poço de petróleo. Uma vez eu fui assim, pedi um pastel, o cara colocou, o pastel sumiu naquele óleo. Puta, ele submergiu de volta assim. Falei assim, caraca, não vou comer isso aí não. Daí eu comi, adivinha, o que acontece? Azia, gastrite, mal-estar, justamente pelo óleo que causa alguns problemas estomacais, intestinais, essas coisas do gênero. Provavelmente vocês já passaram por algum momento. Ou aquela coxinha que se aperta, sabe aquela coxinha que se aperta e sai aquele líquido amarelo lá de dentro? Fritura de má qualidade. Então, sempre cuidem com os alimentos aí. Então, o que nós temos? O óleo virando gordura por quebra da ligação pi. Se bem que falei em coxinha, então deu uma fome agora, tudo bem, vamos lá. Qualidade novinha do óleo. E aí, só para vocês compreenderem bem, ó, eu peguei um fragmento de um óleo para se transformar em gordura. Por que fragmento? Porque ele é um triglicerídeo. Essa estrutura aparece 3 vezes. Eu não vou colocar 3 vezes, porque você não consegue enxergar o que está acontecendo. Aqui e aqui eu tenho duplas ligações, então tem óleo. Se você colocar átomos de hidrogênio nesses carbonos que tinham a dupla, eu arrebento a dupla ligação e eu vou produzir uma cadeia saturada. Só que a principal diferença química entre óleo e gordura é exatamente a insaturação. Como lá em cima eu tenho duplas, eu tenho óleo. E como aqui embaixo eu não tenho mais dupla ligação, o meu ácido graxo se transformou numa cadeia saturada, vira uma gordura. Então, esse é o chamado processo de hidrogenação catalítica, processo industrial que produz o quê? A margarina. Então, isso é um processo importante e vai cair na sua prova. Para quem tem como grande alvo, grande objetivo o Enem, esses assuntos são importantes. Por quê? Porque envolve química, biologia, cotidiano, alimentação, coisa saudável ou não, tem colesterol, não tem colesterol, já vou fazer esse comentário já já, mas a ideia do óleo e da gordura está no tipo de estado físico e do tipo de ligação. Deixa eu só voltar agora naquele outro lá, que ficou fora de ordem aqui. Rancificação. Professor, eu já ouvi falar essa palavrinha já, manteiga rançosa. O que é rancificação? Processo pelo qual óleos e gorduras expostos ao calor, oxigênio e luz. Eu preciso desse quarteto: óleo, calor, oxigênio e luz. Ou gordura, calor, oxigênio e luz. Formam substâncias de cheiro forte e desagradável. Agora eu vou fazer uma pequena experiência. Aí na nossa sala nós estamos com 43 alunos. Só que essa experiência é mais voltada agora para as meninas, para as mulheres que estão prestando atenção aí. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer agora uma regressão mental, eu chamo isso de memória olfativa. Professor, isso não existe. Existe. As meninas vão me entender. Então, vamos fazer o seguinte, fecha os olhos e vamos fazer uma regressão mental. Vamos voltar para a 7ª, 8ª série. Você lá na aula e os meninos voltando da educação física. Como ficava o cheiro dessa sala? Quer ver? Eu aposto que muitas de vocês fizeram assim, fizeram careta. Por que vocês fizeram careta se o cheiro não está presente na sua sala? Não tem o cheiro aí onde você está. Está você aí, está cheirosa, linda, maravilhosa. E por que você fez careta? Eu tenho quase certeza que você fez careta. Por quê? Porque é memória olfativa. Esse cheiro foi agradável? Não. Mas esse cheiro te marcou uma parte da vida. Por quê? Porque os meninos da época eram um problema sério. E fora aqui. Na época da 7ª, 8ª série, vou contar uma pequena historinha para vocês meninas entenderem também. Vocês, na 7ª, 8ª série, já eram mulheres. Vocês já ganharam da natureza, menstruação, cólica, TPM, essas coisas do gênero. E aí os meninos estavam naquele período de transição. Eles não eram ainda, não eram mais meninos, mas também não eram homens. Eles eram os hominhos, tá? Se via facilmente isso na sala de aula. Por quê?
Porque os meninos tinham aquela voz de taquara rachada, de repente dava uma engrossada do nada. Ele falava assim, professor, eles ficavam até assustados, até mesmo você ficava assustado com aquele processo. Então, você estava sendo bombardeado pelos hormônios do crescimento. E esses hormônios, eles atacavam as glândulas sebáceas. Se eu levar o pé da letra, o menino, quando vira homem, ele vira literalmente seboso. Por que seboso? Porque as sebáceas estão em capacidade máxima, trabalhando o possível. E esse sebo, que é uma gordura, professor, mas não é óleo? Não, porque esse sebo derrete pela temperatura do nosso corpo. Assim que você não tem cabelo oleoso. Não existe óleo. Por quê? Porque a 25 graus Celsius o que você produz é uma gordura. Você tem glândulas sebáceas que produzem sebo, e o sebo é uma gordura. O que acontece com essa gordura? Ela derrete pela temperatura do seu corpo. Então, aquele menino estava lá na 7ª, 8ª série, ele só queria jogar bola. Aliás, até hoje. Até eu falo muitas vezes assim, que o homem, ele nasce, cresce, ele entra na 5ª série e não sai mais de lá. Ou seja, ele fica na 5ª série, ele não cresce depois da 5ª série. Vocês não, mulheres, vocês já são maduras, já são mais conscientes. Tanto que muitas vezes é difícil discutir com o homem, porque o homem fala assim, tá bom, tá, acabou, resolveu a conversa. Então, o homem entra na 5ª série e para por ali. E vocês, mulheres, evoluem. E aí o que acontece? Aqueles meninos estavam em educação física, eles corriam onde a bola estava, que era assim, ataque em bando, defesa em massa. Eles corriam o máximo possível. E lá você tinha gordura na pele, calor, oxigênio e luz. E aquele sebo da pele, ele ficava rançoso, e emitia um cheiro forte e desagradável. Que vê pior ainda, meninos, lembrem que alguns meninos com aquele cheiro forte e desagradável ainda passavam um desodorante vagabundo, e aí não sabia o que era pior, se era o cheiro do desodorante ou aquele cheiro que eles exalavam. E se bobear, não era só na 7ª, 8ª série, não, quer ver? No ensino médio, toda sala de aula do planeta sempre tinha um Cascão. Cascão é aquele personagem da Turma da Mônica que não gostava de tomar banho. Toda sala do planeta tinha um ou uma aluna que era o Cascão. Não gostava de tomar banho. Amigo secreto dava um desodorante, sabonete, sabão, levava um sabão em pó para ele, para ver se o cara se tocava, mas não tinha jeito. O cara fedia, ou ela fedia, justamente por quê? Porque ela não gostava de tomar banho. E aí aquela gordura da pele, em contato com o calor, oxigênio e luz, transformava em substâncias de cheiro forte e desagradável. Agora, muitas vezes já passou por essa fase, você vai entrar no Inter 2, 6 horas da tarde, aquele cheiro do Inter 2 é um cheiro do inferno. Os infernos é porque o pessoal fala que é cheiro de enxofre, mas é um cheiro azedo. Aquele ônibus fede azedo. Por quê? Porque o povo já trabalhou o dia inteiro, já está cansado, aquele calor como se fosse hoje, eles vão produzir substâncias de cheiro forte e desagradável. A boa notícia é que essas substâncias são solúveis em água. Toma banho, passou sabão, sobe o cheiro. Agora, não toma banho, outro dia aquele negócio vai aumentar. Então, essa é a parte da chamada... Vou dar no vídeo, talvez tem mais coisa aqui. Nossa, escreveram aqui, fazendo abaixo-assinado aí, tá vendo? 7 da manhã já estava fedendo. É bem assim, mas todo mundo vai ter um relato. Todo mundo vai ter um relato. Pelo menos alguma vez na vida, eu chamo isso de memória olfativa. Isso não existe na medicina, mas nós temos. Porque você vai ler, inclusive tem gente que consegue até, nossa, que cheiro ficou impregnado no nariz. Fica lembrando esse cheiro. Então temos aí a chamada memória olfativa para lembrar de rancificação. É o que acontece com a manteiga. A manteiga, quando fica exposta muito tempo à luz, calor e oxigênio, ela fica com cheiro forte e desagradável. É chamada manteiga rançosa. Se vocês perguntarem para as avós ou para as bisavós de vocês, elas não tinham geladeira, perguntem para elas o que elas faziam para tentar armazenar a manteiga por um período de tempo maior. Elas usavam química. Elas nunca estudaram química na vida, muitas delas nem foram para a escola, mas elas tinham noção do que é processo de armazenamento. Eles colocavam água em cima da manteigueira. Como assim? Tinha um pote de manteiga e colocavam água lá dentro. Tá, professor, qual é a função disso? Repare que para ter a rancificação eu preciso da gordura, do calor, do oxigênio e da luz. Na hora que você colocava água sobre a manteiga, não entrava o oxigênio diretamente na manteiga. E aí esse processo durava muito tempo e não ficava rancificado. Se vocês voltarem mais um tempo e espaço, o pessoal que produzia manteiga, eles produziam manteiga, colocavam em latas de metal, fechavam, muitas vezes enterravam quando a temperatura ambiente era muito alta, para evitar que acontecesse a decomposição, a rancificação. Então,
Coisas da vida que você utiliza a química sem ter noção. Diminui a superfície de contato. Tira o contato da luz, não acontece a rancificação. Então, esse é o processo que nós vamos encontrar aí. Nós quase fizemos um abaixo-assinado, vamos ficar exagerado, mas vamos lá. Então, hidrogenação catalítica, já falei, então aqui já falei, agora vamos para outra parte. Então, terminei ali, só voltar um pouquinho aqui, ó, terminei a parte do óleo e da gordura, que é a parte importantíssima que vocês vão encontrar em prova. Óleo e gordura, só não esqueça. Gordura é saturada e óleo é insaturado. Essa é a ideia que você vai ter. Quando você tem um óleo, é possível transformar isso numa gordura, sim, através da hidrogenação catalítica. Serve para preservar carnes, por exemplo? Sim, porque pior é que não foi exagero, tá? Mas de qualquer maneira. Algumas vezes, até aproveitando a pergunta do Vinícius, você tem a carne, só que veja bem, a gordura e a carne, qual que leva mais tempo para apodrecer? Aliás, a gordura. Porque a gordura, ela é uma molécula grande, aí você tem lá o processo de rancificação, só que a rancificação acontece na superfície. E na hora que você cria aquela camada de baixo fica um pouco protegida. Agora, se você pegar um pedaço de manteiga, colocar em cima da pia, e deixar um pedaço de carne em cima da pia, em 3 dias a carne está podre. E em 3 dias a gordura não deu nem sinal de procedimento. Então, o que você faz? Você coloca um produto que é natural, veja bem, há 30, 40, 50 anos atrás não tinha geladeira, ou poucas famílias tinham geladeira. O que eles faziam para preservar as carnes? E colocavam as carnes em gordura, principalmente carne suína. Então, matava o porco para não desperdiçar a carne, se colocava aquela carne embebida com gordura. E na hora que ia fritar, já aproveitava a mesma gordura, aquela coisa saudável, aquela bisteca frita na banha de porco. Ou X infarto bacana. De qualquer maneira, a gordura ela tem um processo de reação muito mais lento do que a decomposição da carne. Por isso que tem esse sistema. Boas perguntas hoje. Agora vamos lá. Próximo lipídio, esteroide. O mais abundante esteroide que você vai encontrar é um negócio chamado colesterol. Ah, professor, eu tenho bastante isso no meu sangue. Tá, não é bom, mas de qualquer maneira, todo mundo tem uma taxa de colesterol no sangue. É importante, tem um metabolismo. Tem o colesterol bom e o ruim. Só que vejam bem, eu não sei se vão conseguir enxergar ali, ó, escrevi muito pequeno, até vou pedir perdão ali. Ocorre apenas em animais. Se você pegar um pote de margarina, e se você olhar a composição ali, aquelas informações nutricionais, você tá escrito assim, 0% colesterol. Não tem como ter colesterol, porque essa margarina, ela vem do óleo de soja, ela vem do óleo de milho, vem do óleo de canola, que é um vegetal. Vegetal não apresenta colesterol. Qualquer coisa de origem vegetal não pode ter colesterol. Se você pegar aquele guarda-chuvinha, aquele doce no formato de guarda-chuvinha, lá não tem colesterol. Por quê? Porque lá é uma gordura hidrogenada. Eu peguei um óleo e transformei aquilo numa gordura, só que é de origem vegetal. Agora, manteiga tem colesterol? Manteiga tem, porque manteiga vem da vaca e a vaca é do reino animal. Ovo tem colesterol? Tem, porque vem da galinha e a galinha vem do reino animal. Então, tudo que vem do reino animal pode adquirir ou pode ter colesterol. Tudo que vem do reino vegetal não tem colesterol. E além do colesterol, você vai encontrar a testosterona, o estrógeno, a progesterona, são vários esteroides que você tem. Então, os hormônios que nós produzimos no corpo e o colesterol são exemplos clássicos de esteroides. São cadeias grandes e insolúveis em água. E por serem insolúveis em água, elas são consideradas como lipídios. Isso que acontece. Pior que não foi exagero. Tá, vamos lá, continuamos. Então, isso é um esteroide. Vou continuar. Próximo, fosfolipídios. Professor, olha o tamanho dessa cadeia aqui. Vejam bem, o Enem, 3 provas consecutivas, trouxe a interpretação de um fosfolipídio. Professor, mas isso é biologia. Não, isso é bioquímica. Eu preciso da química para fazer a explicação de alguns fenômenos e preciso da aplicação biológica dessas estruturas. Fosfolipídio. Na biologia você aprendeu assim. Para você ter um fosfolipídio, eu preciso de 2 cadeias de ácido graxo, mais uma cadeia do glicerol, lá da glicerina, e mais o grupo fosfato, que é chamado de fosfolipídio. Qual é a função do fosfolipídio? Eles formam membranas celulares, isso é importantíssimo. Porém, nesse fosfolipídio, você vai ter uma parte da cadeia que é hidrofóbica. Para e pensa. Hidro, água.
Fóbico, fobia, medo. Tem medo da água? Não, que é insolúvel em água. E vai ter uma parte da estrutura do fosfolipídio que é hidrofílica. Fílica vem de filia, que vem de filo, igual filosofia. Sofia, sabedoria. Filo, que tem afinidade por sabedoria. Hidrofílica, que tem afinidade pela água. E se tem afinidade pela água, porque é solúvel. Vai, professor? Na mesma cadeia, tem uma parte que é apolar, que tem medo da água, e tem uma outra parte que tem a tendência, a afinidade pela água. Perfeito. É isso que acontece. E aí, o que a prova vai fazer? Eles não vão fazer todo esse processo. O que eles fazem em prova? Você já deve ter visto. Eles representam o fosfolipídio, parece um palito de fósforo. Parece, muito parecido com um palito de fósforo. Por quê? Porque você vai ter, o palito é a parte hidrofóbica, que a chamamos de cauda hidrofóbica, porque é uma cadeia longa, tem muitos átomos de carbono. Reparem, são 2 cadeias de ácido graxo. Um ácido graxo tem, no mínimo, 11 carbonos. No mínimo. Portanto, como eu tenho 2 cadeias, no mínimo, eu vou ter 22 átomos de carbono nessa parte apolar, que é representada pelo palito mesmo. E vai ter uma ponta que nós chamamos de cabeça hidrofílica. Nessa cabeça hidrofílica, você vai ter o grupo fosfato, que é polar, e ainda vai ter uma colina, que é uma amina que apresenta a carga positiva. Portanto, a cauda hidrofóbica, que é representada pelo palito, ela é apolar, ela é insolúvel em água. E a cabeça hidrofílica, solúvel em água. Então, você vai ver assim, vários palitinhos num sentido e tem palitinho invertido. Qual é a parte que interage com a gordura, qual é a parte que interage com a membrana, qual é a parte que interage com a água. Sempre tomem cuidado. Isso aqui a biologia já explicou, só que para vocês compreenderem o que é um fosfolipídio, é uma cadeia gigantesca que é insolúvel em água. Mas uma parte dessa cadeia tem solubilidade. Você já estudou isso no sabão e detergente. O sabão ele tem uma cadeia longa, apolar, que interage com a gordura, e tem uma extremidade polar, que interage com a água. Então, essa é a ideia do fosfolipídio. Agora, último, aliás, penúltimo, vamos falar sobre os cerídeos. Cerídeos. Professor, cerídeos são ceras? Sim, cerídeos são ceras. Qual é a função de uma cera? Proteção, impermeabilizante e construção de colmeias. Quando se fala em colmeias, se pensa em mel, mas veja bem, lá tem cera de abelha, assim como tem cera da carnaúba, tem várias ceras que você pode trabalhar por aí. E qual é a função? Proteção, impermeabilizante e construção. Porém, das ceras mais próximas que você pode encontrar é o cerume ou cerumen do ouvido. Quer ver outra curiosidade? Se porventura um dia você for num otorrinolaringologista, soletre para mim, otorrinolaringologista, não precisa. Você vai perguntar assim, doutor, eu estou com cera no ouvido e eu quero saber como é que limpa direito o ouvido. O que o médico vai falar para você? Quer ver? Vou fazer novamente previsão de ideias. Como que você limpa o seu ouvido? Como você que está aí no outro lado limpa o seu ouvido? Eu vou apostar. 90% de vocês vai falar assim, com cotonetes, ou então com aquelas cerdas que tem uma parte plástica e tem algodão nos 2 lados. Não sei qual é o nome, eu chamo de cotonetes. De qualquer maneira, isso lá. Se limpa com cotonetes? Não, não vai. Se você for no otorrino, ele vai falar assim, minha criatura, Deus fez você uma imagem e semelhança e você percebe que você tem 2 dedinhos, tem gente que perdeu um dedinho e virou presidente e tal, mas tem 2 dedinhos que cabem perfeitamente no buraco do ouvido. Mexe ali, o que sair é o suficiente. Aí, para ver que nojo, é o teu dedo, é o teu ouvido, é a tua cera e é o teu banho. Portanto, você vai limpar seu ouvido dessa maneira. Caso você utilize o cotonete, o que vai acontecer? Você vai colocar lá no ouvido, você pode machucar o ouvido e fora. Se tira um pouquinho de cera, mas um pouco você empurra. Aí no outro dia você vai fazer a mesma coisa e vai empurrando cera para dentro do ouvido. Vai chegar uma certa altura da sua vida em que você vai assim, hã? Não estou ouvindo direito. Por quê? Porque não é que você está surdo, é que você está com o ouvido entupido. E aí o que você teria que fazer? Você vai lá no otorrino, ele vai fazer uma lavagem auricular. Para quem gosta desse negócio nojento de estourar espinha, tirar cravo, procura depois um vídeo como é que se tira a cera do ouvido. Eu não gosto muito dessas coisas, mas pô, sai um chumaço assim, desse tamanho de cera, é impressionante. Então, para quem gosta dessas coisas de tirar espinha, cravo, nossa, adoro experiência, aqueles bichos, aqueles negocinhos, assim, aqueles alienígenas e tal, lá você vai perceber. Então, se tem lá o otorrino, ele coloca um líquido, ele faz uma lavagem e vai removendo o excesso
de cera. Você não pode tirar toda a cera, porque a cera tem como função proteção. Então, fiquem atentos nesse cerume aí. Falar essa palavra, muito engraçado. Vamos lá, tranquilo. Não precisa mandar, não. Vou gravar e mandar. Não precisa não, Letícia. Precisa não. Disseram que dói, fiz uma vez, é bem suscitável. Veja bem, é só uma aguinha. Mas não é bem uma aguinha, lá é um produto que, com uma cera, ela é apolar, ela precisa de alguma coisa que remova um produto apolar. Então, ele coloca um líquido e esse líquido remove. É tranquilo. Até muitas vezes é bem gostoso mexer no ouvido, sabe aquela coisinha que dá assim, que delícia e tal, mais ou menos essa sensação. Agora, não tentem fazer esses processos caseiros. Tem gente que pega um cone de cera, acende o cone em cima e a cera do ouvido sai daquele cone. Umas coisas absurdas que você vê pela internet. E isso pode tirar toda a cera do ouvido e acabar com a sua proteção. Aí uma bactéria pode entrar lá e dor de ouvido, para quem já teve ou para quem já teve alguma vez na vida, sabe que é doloroso. Então, isso é um cerídeo. E aí, para fechar os lipídios, entra os carotenoides. Desde criança, você ouviu falar que o prato tem que ser colorido. Prato se come com os olhos. Quanto mais colorido você tiver no prato, mais carotenos você está utilizando. Professor, o que são carotenoides? São os corantes. Então, você tem lá uma salada, tem tomate, tem rúcula, tem alface, aí tem lá repolho roxo, ou seja, cores. Essas cores são precursores da vitamina A. Beta-caroteno. Para quem gosta de ir para a praia, e gosta de ficar bronzeado ou bronzeada, geralmente se compra o quê? Cenoura e bronze. Por que cenoura? Porque é rica em vitamina C e rica em beta-caroteno. Beta-caroteno é o precursor da vitamina A. E essa vitamina A é que segura o seu bronzeado. Então, para quem gosta daquele bronze mais duradouro, tem que comer muita cenoura. E não só cenoura. Tem que comer tomate, tem que comer alcachofra, tem que comer cebola roxa, tem que pegar lá kiwi, abacate, tudo que você puder imaginar de cores, tem caroteno lá dentro. Então, essa é a ideia dos carotenoides. Então, da próxima vez que você ouvir falar em lipídio, não é só mais óleo e gordura que você vai ter que relatar. Você vai ter que relatar em fosfolipídios, você vai falar em hormônios, vai falar em esteroides, vai falar em carotenoides. Essa é a ideia dos lipídios. Porém, eu continuo. Próxima geração de biocompostos, vamos falar sobre glicídios, carboidratos ou açúcares, que é tudo a mesma coisa, não muda em absolutamente nada isso aqui. Então, o que é um carboidrato, o que é um glicídio? Se você analisar ao pé da letra a palavra carboidrato, é um carbono na água, carboidrato, carbono hidratado, carbono mais hidrogênio e oxigênio. Então, professor, toda a cadeia que tem carbono, hidrogênio e oxigênio vai ser um carboidrato? Não, não é bem assim, mas a maioria dos carboidratos vai ter essa característica aí. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Só que o que é um carboidrato? O que é um carboidrato? Kiwi horrível, tá? Mas tem corante e tem caroteno. Muitas vezes não precisa para trocar o kiwi por um abacate, pode trocar o kiwi por um pepino, por exemplo, um kiwi por uma abobrinha, o verde se pode trocar sem problema qualquer. Mas o problema é que kiwi é riquíssimo em vitamina C. Vitamina C. Ou se compra na farmácia vitamina C, ou compra o kiwi. Tem os dois processos que você vai ter aí. Ó, hoje tá obrigado, Letícia e Luiz já não vão se dar bem. Um dia se casarem, olha, nossa, quer um kiwi? Não, odeio. Nossa, então, cuidado. Então, é questão de gosto. Agora, o que é um carboidrato? Eu vou lá no livro de biologia, biologia complica muitas vezes a nossa vida, correto? A biologia complica a nossa vida. Então, o que nós temos aqui? Quer ver a definição? Ela odeia coisas piores que kiwi, tá? Vamos começar a brigar agora aí. Não quero ver essa treta aí, não. Se bem que vocês estão... Se for entrar em treta, liguem a câmera que eu quero filmar. Pronto, daí fica melhor. Carboidratos. Lá na definição, fica aqui, ó, tá vendo? Ó, já começou. Opa, treta. Eu vou apostar na Letícia. 10 reais na Letícia, a Letícia ganha do Kevin. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Glicídios ou carboidratos. Aqui tem uma definição da biologia, só que eu vou trocar essa definição da biologia já por uma definição mais curta, bem mais curta. São chamados de glicídios, glúcides ou glicídios, os compostos sintetizados pelos organismos vivos pertencentes à função mista poliálcool-aldeído ou poliálcool-cetona, bem como os compostos que por hidrólise produzem esses compostos de função mista. Essa é a definição da biologia de carboidrato, glicídio ou açúcar. Você consegue decorar isso aí? Provavelmente não. Só que quando se fala em açúcares, você vai falar em monossacarídeos, em disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos é que vai nos interessar. O monossacarídeo é uma estrutura que não sofre hidrólise.
é a estrutura básica para você construir um carboidrato. Essa é a ideia que você tem. Então, o que você precisa saber sobre um carboidrato? Ele é formado por poliálcool aldeído ou poliálcool cetona. Lá na biologia, você já ouviu falar em aldose e em cetose. Estão brigando ainda? Deixa eu ver como é que está aqui o negócio. Não ganha nada. Olha lá, quem não gosta de caldo de cana, nem gente. Olha lá, tá vendo? Opa, tô na treta ainda, mas eu ainda continuo apostando na Letícia. Kevin me perdoa, mas a Letícia vai ganhar no centro. De qualquer maneira, a treta continua. Vai continuar ali, que comecem os jogos. Carboidrato. Então, eu preciso de uma estrutura mínima para chamar de carboidrato ou a estrutura que por hidrólise não tem mais esse sistema. E o que é um carboidrato? Você vai encontrar o carboidrato da seguinte maneira. Então, eu vou colocar aqui já, ó, monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Mono, oligo e poli. Não precisa anotar isso aqui, que já vou fazer a descrição de cada um deles. Mas o que é um carboidrato? O que é um açúcar? Lá naquela definição, poliálcool aldeído ou poliálcool cetona. Poliálcool aldeído, poliálcool cetona. Gravou isso aí? Então vamos fazer o seguinte. Então, para ser um monossacarídeo, o monossacarídeo é a estrutura básica de um carboidrato. Essa é a estrutura básica. Só que vejam bem, vou resumir agora. Se quiserem anotar isso, anotem. Para ser um monossacarídeo, eu preciso de poliálcool aldeído, abre parênteses, aldose, ou poliálcool cetona, abre parênteses, cetose. Então, na biologia, ele só fala assim, isso aqui é uma aldose, isso aqui é uma cetose, mas ele não explica o que é. Você já reparou que todo carboidrato determina em ose? Glicose, frutose, galactose, lactose, maltose. Esse horário, com esse calor, uma maltose, agora ia bem. Então, tudo termina com ose. O que representa essa ose? A ose representa poliálcool. Significa que eu tenho que ter, no mínimo, 3 hidroxilas nessa cadeia. No mínimo 3. Ose representa poliálcool. Aldose, aldeído e poliálcool. Cetose, cetona e poliálcool. Então, uma coisa que os professores de biologia deveriam ensinar para vocês, o que representa a terminação ose de um carboidrato? É poliálcool. A terminação ose indica que eu tenho várias hidroxilas presas na estrutura. Porém, além das hidroxilas, eu preciso de uma cetona para ser uma cetose e preciso de um aldeído para ser uma aldose. Ponto, resolve. Tanto que os dois principais monossacarídeos que vocês vão encontrar na vida estão desenhados aqui. Dá para ver? Acho que dá, né? Então, vejam bem. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 hidroxilas. Poliálcool. Se é poliálcool, é uma ose. Agora, repare que eu tenho cetona, porque C dupla O entre átomos de carbono caracteriza uma cetona. Se é uma cetona com ose, cetose. No outro carboidrato, você tem 1, 2, 3, 4, 5 hidroxilas, ou seja, poliálcool. Se é poliálcool, é uma ose. Só que como eu tenho aldeído com ose, vai virar o quê? Uma aldose. E os dois principais monossacarídeos que você encontra no seu dia a dia é a frutose, que é uma cetose, e a glicose, que é uma aldose. Quer ver uma curiosidade? A Federal do Paraná, acho que já faz uns 4 anos isso, na prova de biologia, a última questão da prova de biologia perguntou assim, classifique a glicose e a frutose em aldose e cetose. Professor, então vou ter que decorar? Teria que decorar, mas tem uma dica da pronúncia. Repare que cetose é a frutose. Ambas terminam com tose. Então, a frutose é uma cetose, enquanto que a glicose é uma aldose. Então, todas elas terminam com ose, isso é obrigatório. Todo monossacarídeo vai terminar com ose, porque indica poliálcool. Agora, se tiver aldeído, no caso da glicose, é uma aldose, e se tiver uma cetose, é uma frutose. Fica fácil de fazer essa lembrança. Então, são os dois principais monossacarídeos que vocês vão encontrar. Essa é a ideia. Agora, além da glicose e além da frutose, você vai encontrar também alguns outros carboidratos simples. Ribose e desoxirribose têm como função estrutural. Aí a glicose, fonte de energia, frutose, fonte de energia, e galactose também fonte de energia. Então,
esses são os 5 principais monossacarídeos que você encontra. E, novamente, ó, todos terminam com ose, ribose, pentose, desoxirribose, glicose, frutose e galactose. O que representa o ose? Poliálcool. Aí, aldose tem aldeído e cetose tem cetona. Professor, mas como é que eu vou saber que uma galactose é uma aldose ou uma cetose? Eles vão te dar a fórmula. Eles provavelmente vão te dar isso aqui, ó, que é uma coisa mais assustadora. Na hora que você olha um negócio desse, nossa, olha o tamanho da cadeia, mas o que você tem? Várias vezes a função álcool, portanto, é uma ose com aldeído, aldose. Tem ose que tem várias vezes a hidroxila com uma cetona, cetose, lógica. Então, facilitando a vida. Carboidrato é uma biomolécula, ou seja, alguma coisa produzida por um ser vivo, em que você tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Só que além desses 3 elementos, você pode encontrar outros. Mas você vai ter que encontrar poliálcool-cetona ou poliálcool-aldeído. Vai ter que encontrar essa representação clássica nesse tipo de estrutura. Pois bem, aí na hora que você já viu os monossacarídeos, vamos falar um pouquinho sobre os... Esse que não me interessa, esse que também não, projetamos que precisa, não precisa, não precisa, aqui, vamos lá. Então ali é a forma de cíclica, que nos interessa agora. Oligosacarídeo. Se você analisar novamente a língua portuguesa, o que é o prefixo oligo? Oligo significa pouco ou poucas. Poucos monossacarídeos. Oligosacarídeos são aquelas que apresentam poucas estruturas de monossacarídeos. Tá, professor, mas pouco não é um número. O que é um oligosacarídeo? É uma estrutura que tem de 2 a 10 monossacarídeos. Quando se fala em prova de vestibular, provavelmente eles vão comentar sobre oligosacarídeos. Primeiro por quê? Esse oligosacarídeo, quando sofre hidrólise, vai produzir 2, 3, 4, 5, até 10 monossacarídeos. Já começa por aí. Só que tem uma informação que poucos de vocês vão lembrar, que a vida inteira vocês foram condicionados a lembrar a seguinte frase. Quando 2 ou mais aminoácidos se unem, vão formar uma proteína pela ligação peptídica. Isso se decorou. Agora, quando 2 ou mais monossacarídeos se unem para formar um oligo ou um polissacarídeo, eles se unem através da ligação, aí poucos de vocês vão lembrar. De qualquer maneira, eu faço esse sistema. Então, lembrem, oligosacarídeo é a junção de 2 até 10 monossacarídeos, que podem ser iguais ou diferentes, isso não importa. Só que o que acontece? Eu tenho um monossacarídeo à esquerda e um monossacarídeo à direita. Como ela é uma ose, ela tem várias hidroxilas presas na estrutura. Uma hidroxila do monossacarídeo à esquerda, outra hidroxila do monossacarídeo à direita. A hidroxila de uma delas vai pegar o hidrogênio para retirar a molécula de água, e entre os 2 monossacarídeos eu vou formar uma função. Agora eu quero saber de vocês. Vou dar uma pequena mensagem subliminar, quero ver se vocês têm essa consciência. Que função orgânica é produzida quando eu tenho um oxigênio, vou dar uma mensagem subliminar, eu tenho um oxigênio eternamente preso entre radicais. Duvido que vocês me acertem. Qual é a função orgânica que vai unir 2 ou mais monossacarídeos? Um oxigênio eternamente preso entre radicais. Duvido que vocês me acertem. Que função orgânica é essa? Um éter. Só que a formação desse éter vai ser formada através da chamada ligação glicosídica. O que é uma ligação glicosídica? É uma ligação que une 2 ou mais monossacarídeos. E qual é a função orgânica que é formada? Um éter. Sempre é assim. Como o meu monossacarídeo é repleto de grupos hidroxilas, é uma ose, tem vários grupos OH, a hidroxila de um monossacarídeo interage com a hidroxila de outro monossacarídeo para formar a molécula de água, e entre os 2 monossacarídeos você vai ter um éter, que é formado pela chamada ligação glicosídica. Para você fazer a lembrança, tem a ligação peptídica, que ocorre em peptídeos ou proteínas. E como é que eu chamo a ligação que forma entre açúcares? Qual é o principal açúcar que vem à sua mente? Glicose, ou seja, ligação glicosídica. Professor, eu vou ter que decorar tudo isso? Não. Quer ver como é que isso vai cair em prova? Você vai cair em prova assim, ó. Professor, olha o tamanho desse negócio. Pouco não importa, o tamanho do meu monossacarídeo, não importa. E geralmente esses monossacarídeos, eles vão vir ou na forma hexagonal, uma hexose,
ou numa forma pentagonal, uma pentose. Ou é uma hexose, ou é uma pentose, uma das duas. Mas isso não importa. Repare, eu coloquei uma corzinha aí, não sei se vai dar para ver direitinho lá. Eu tenho essa hidroxila que está em vermelho, que vai pegar aquele hidrogênio da outra hidroxila que também está em vermelho. A hidroxila com esse hidrogênio vai formar o quê? A água. O oxigênio que sobra se liga a outro monossacarídeo para formar a ligação glicosídica. E qual é a função orgânica produzida na ligação glicosídica? Um éter. Ponto final. Todo e qualquer vestibular que for cobrar algum tipo de oligosacarídeo vai fazer esse tipo de pergunta. Então, ele vai te desenhar. Então, aqui, tem álcool, aqui 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 tem um éter. Eu tenho um éter lá em cima quando fechou a cadeia. Só que essa hidroxila pega o hidrogênio de um outro monossacarídeo para formar a molécula de água e o oxigênio se prende na outra estrutura. E na hora que o oxigênio se prende, vai ter a ligação glicosídica, que nada mais é do que uma função éter. Isso é um oligosacarídeo. Ponto. Resolve esse tipo de sistema. Agora, disacarídeos. Quando eu falo em oligosacarídeo, tem alguns disacarídeos que são importantíssimos e você é obrigado a saber. O mais famoso dos disacarídeos, a sacarose, o açúcar nosso de cada dia. É o açúcar que você coloca no café, no chá, no suco, essas coisas do gênero, e é feito esse bolo, esse universo de doces que nós temos por aí. O mais famoso disacarídeo que vai ser encontrado em prova é chamado de sacarose, C12H22 ou 11. Professor, é importante saber, alguns vestibulares dão, outros não, mas eu duvido que Federal e Enem não vai te dar essas estruturas, mas é bom saber que a sacarose é C12H22 ou 11. E o que acontece quando a sacarose ela sofre um processo de hidrólise, ela vai virar glicose e frutose. Professor, como é que você sabe qual é a glicose e frutose? Não sei, eu coloquei aqui glicose e frutose, mas se eu colocasse frutose e glicose, dava na mesma. Agora, se eu desse a forma estrutural e tivesse uma cetona, porque a frutose é uma cetose, e a glicose é uma aldose. Aí eu poderia saber com clássico isso aí. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Quer ver? Deixa eu só pegar meu copo d'água aqui. Ó. Eu tenho um tanto de água aqui dentro, e se eu colocasse umas 2 ou 3 colheres de açúcar aqui dentro e mexesse, ia formar glicose e frutose? Não, não vai. Se você colocar açúcar dentro da água, simplesmente o açúcar vai se dissolver. O açúcar apenas se dissolve. Ele vai ficar sacarose na forma aquosa. Professor, mas então como é que forma a glicose e frutose? Para formar a glicose e frutose, eu preciso de ataque de enzimas, ataque de micro-organismos. Tanto que vocês já devem ter estudado na biologia o processo de fermentação. Eu pego a sacarose, que vem da cana-de-açúcar, coloco um fermento chamado Saccharomyces cerevisiae. Não é bonito, hein? Saccharomyces cerevisiae. Fermento de bolo. É aquele fermento biológico que você coloca em pão, bolo, essas coisas do gênero. Esse fermento vai quebrar, através da água, a molécula de sacarose e vai produzir glicose e frutose. Só que a fermentação continua. Se eu pegar essa molécula de glicose e frutose, não importa, eu colocar uma enzima chamada zimase, essa glicose e essa frutose vão virar moléculas de etanol e gás carbônico. Então, como é que eu produzo o etanol que vai no meu carro? Através da sacarose. Como é que eu produzo a famosa cachaça? Através do caldo de cana. O caldo de cana é rico em sacarose. Coloco o fermento, Saccharomyces cerevisiae, ele vai quebrar em glicose e frutose, coloco lá a zimase, vai produzir o álcool. Aí você vai para o processo de destilação e consegue separar. Então, de todos os disacarídeos, oligosacarídeos que vocês vão ter na vida, com certeza ele é um dos mais importantes para a prova. Professor, mas ele é o mais importante para a minha vida? Depende, porque vou apresentar outros disacarídeos importantes. Maltose, sacarose e lactose. Alguns lactose é horrível, porque tem intolerância. Não tem os micro-organismos que conseguem quebrar a lactose em glicose. Agora, para algumas pessoas, é mais em sacarose. É o açúcar nosso de cada dia. Mas para algumas pessoas, a maltose é muito mais importante. Professor, de onde que você tem a maltose? Se você pegar água, pegar esse malte da maltose, misturar com um lúpulo, você vai ter uma das grandes maravilhas da química. Um negócio chamado cerveja. E nesse calor, bem geladinha, veja bem, se você tomar cerveja, você vai tomar água, com maltose e lúpulo.
Basicamente, é a receita clássica da cerveja. Tem gente que coloca outros ingredientes. Hoje você tem lá cerveja de trigo, cerveja de berinjela, cerveja de beterraba, etc. e tal. Mas a receita clássica da cerveja é maltose, água e lúpulo. Então, tem algumas cervejas que a receita básica está lá. Então, são vários disacarídeos. Tem gente que vai achar que o mais importante é a sacarose, mas eu aposto que alguns de vocês vão achar mais importante a maltose. De qualquer maneira, estou apresentando esses disacarídeos. Agora, para encerrar os açúcares, como é que está meu horário? Está bem. Polissacarídeos. Polissacarídeos. O que é um poli? Muitos. Olha bem como a língua portuguesa me ajuda. Monossacarídeo. Só tem uma estrutura de monossacarídeo. Ou ele vai ser cetona com álcool ou aldeído com álcool. Oligosacarídeos, oligos são poucos. Então, esses monossacarídeos se unem através da ligação glicosídica. E qual é a função orgânica que aparece na ligação glicosídica? O éter. Resumindo, o que você já tem que saber. Agora, um polissacarídeo, muitos. Muitos quanto? Mais do que 10, 100, até milhares de unidades monossacarídeas unidas por ligações glicosídicas. Ligação glicosídica lembra glicose, glicose lembra açúcar. Portanto, é a ligação que mantém 2 ou mais monômeros de açúcar unidos entre si. Suas funções mais importantes na bioquímica, nos animais e nas plantas, é de fonte de reserva e armazenamento de energia, componente estrutural. Então, polissacarídeos. Me dê um exemplo de um polissacarídeo. Vou te dar, não vários. Então, olha só, glicogênio. É o principal. Açúcar de reserva energética de animais e fungos. Imagine o seguinte, agora são 10h34. Aí dá aquela fome, você vai atacar lá a geladeira, a cozinha, e vai comer um macarrão, por exemplo, miojo. Vamos pegar um exemplo clássico do miojo. É a salvação de muita gente que é estudante. Então, você pega aquele miojo, em 3 minutos está pronto para comer. Só que se você analisar o miojo, ele é um macarrão de absorção rápida. E esse macarrão, que é um carboidrato, ele vai ser quebrado na forma de glicogênio. Por quê? Porque é uma energia de absorção rápida. É essa energia que você está usando agora para movimentar os braços, para você escrever, para você pensar, para você movimentar as pernas, balançando a perna que você está balançando aí. Isso é a absorção rápida de energia. Você precisa disso para movimentar teu corpo. Porém, você comeu lá 300 gramas, 200 gramas, não sei quanto que é a massa do pacote desse miojo, só que esses 200 gramas vão te gerar tanto de energia. Só que pela sua movimentação no final da noite, você não gasta tanta energia. No que essa energia se converte através de várias e complexas reações químicas em gordura. Portanto, o glicogênio é o açúcar de reserva energética. Então, estou parado assim, ó. Opa, movimentei o braço, gastei energia. Levantei para cima, gastei energia. Movimentei o pé, gastei energia. De onde que vem? O glicogênio. Mas se você tiver muito glicogênio e não gastar esse glicogênio, o que acontece? Vai virar gordura. Que é o exemplo clássico das dietas. Dieta muito louca nunca funciona, pode ter certeza disso. Então, o que nós temos? Nós temos aí uma quantidade diária de calorias, que é na faixa dos 2.000, 2.200 quilocalorias. Só que se você for quantificar o que você come durante o dia, ou você estoura muito isso, ou muitas vezes fica bem em cima. Porém, você faz atividade física, você é atleta, corre final de semana, maratona, nada, bicicleta, e gasta energia, então você não engorda. Não é bem assim que as coisas funcionam, mas nessa pandemia que a maioria do povo deu uma pequena, não vou falar assim, teve um pequeno aumento de massa, teve um aumento de massa considerável. Por quê? Porque você não fez mais atividade, você simplesmente está ingerindo glicogênio, virando gordura, e não está gastando isso. Portanto, essa energia que sobra vai virar gordura. Professor, mas por que o nosso organismo faz isso? Processo de evolução. Se você voltar no tempo e espaço, no seu tataravô de 30 mil anos atrás, ele não tinha geladeira, ele não tinha esse alimento forte, não tinha food, ele tinha que correr atrás da caça quando tinha caça. Então, tinha vezes que ele ficava 3, 4, 5, 10 dias sem comer. E como é que ele ia sobreviver 10 dias sem comer? Ele teria que ter uma reserva de energia. O que é essa reserva? Era o glicogênio que virava gordura. Agora, com o passar do tempo, nós não precisamos mais caçar a comida. Inclusive, se pega o telefone, a comida vem até você. E você está sentado no sofá, comendo, sem gastar energia qualquer. E aí, o que acontece? Engorda. Tanto que nos Estados Unidos virou uma epidemia, um negócio chamado obesidade. E não é para menos. Para quem gosta dessas comidas, tipo lanche rápido, fast food.
Você vai, eu sei, eu vou falar com o proprietário, porque eu vi atrás lá daquela etiqueta, daquele papel que fica na bandeja. Foi esses dias no McDonald's e pedia, obviamente, o número 1, fazer propaganda. 2 hambúrgueres, queijo, alface, um molho especial e um pão com gergelim, Big Mac. Pronto, tá lá. E aí, tinha um sanduíche, que na foto parece um sanduíche desse tamanho, vem um negocinho desse tamanho assim. Vem a batata frita e vem o refrigerante e o suco. Aí você olha atrás daquela tabela, aquele lanche número 1 corresponde a 1.900 quilocalorias. Só que você vai no McDonald's, você não pede isso aqui, você vai pedir um milkshake também. E nisso vai me dar 2.400 quilocalorias. Já passou 400 quilocalorias do que eu preciso. Só que no dia eu não vou comer só aquilo, não. Vou comer outras coisas. E aí, no final do dia, você tem lá 4.500 quilocalorias. Mais do que o dobro do que você necessita. Então, por que nós engordamos muitas vezes? Muito glicogênio e pouca atividade física. Aí que vem. Aí vem o amido, que é presente no amido do milho, clássico, açúcar de reserva, celulose, que é das árvores, das folhas, a quitina, função estrutural, e eu apostaria as minhas fichas hoje nesse ácido hialurônico. Ele está vendo modinha agora nos cremes cosméticos. Ele é o cimento celular. Então, ele faz preenchimento de ruga, marcas de expressão, muitos os cosméticos que você usa no rosto ou em alguma marca de cicatriz, usa ácido hialurônico. E o que é o ácido hialurônico? É um polissacarídeo. Então, importante esses comentários que eu fiz aqui. Então, tudo massa magra, vai que perder músculo, tá? Lá, aparente de atividade física. Quer ver uma outra curiosidade? Deixa eu até falar jamais, já vou falar aqui, deixa eu até colocar aqui, ó. Não sei se o professor de vocês é o Pedro Adriano, o professor de matemática é o Pedro Adriano. Se for, aí eu posso fazer o contrário. O Pedro Adriano, uma vez, me contou que o sonho dele era ficar mais gordo, ficar mais forte, tipo, ficar monstrão de academia. Você já pensou? O Pedro Adriano, não sei se é professor de vocês, só alguém me confirma se o Pedro Adriano é professor de vocês. De matemática, Pedro Adriano de matemática. É professor de vocês? Então fica fácil fazer a lembrança. Que o Pedro Adriano é tão magro que quando ele está sentado assim, olhando para vocês, ele parece estar de lado. E quando ele fica de lado, parece que ele foi embora. Então, se imagine o Pedro Adriano monstrão. Ele precisava nascer de novo, mas de qualquer maneira, como é que ele poderia ficar monstrão? Primeiro, para quem já fez esse processo, tem que colocar uma alimentação hipercalórica. Você vai ter que engordar. Aí, depois que você engordar, você vai ter que trabalhar aquela gordura para transformar em massa magra. Só que isso leva um tempão. E aí entra aminoácidos e proteínas para fechar com chave de ouro esse assunto importante no nosso dia a dia. Aminoácidos e proteínas. O que é um aminoácido e o que é uma proteína? Aminoácido é autoexplicativo, concordo? O que eu preciso ter no aminoácido? Amina e ácido. Já vou colocar as estruturas aqui. E o que é uma proteína? Professor, proteína, quando 2 ou mais aminoácidos se unem, vai formar uma proteína. Na realidade, não é bem certa essa frase, não. 2 ou mais aminoácidos se unem para formar um peptídeo. Quando você tem vários peptídeos, aí sim você vai ter uma proteína. Vamos fazer o seguinte, primeiramente vamos definir o que é uma proteína. Embora esse meu vermelho aqui ficou horrível, mas eu vou fazer a leitura para vocês. Proteínas são polímeros de condensação de alfa-aminoácidos. Alfa lá do alfabeto grego mesmo. Então, proteínas são polímeros de condensação de alfa-aminoácidos. Polímeros de condensação. Eu lembro disso, sim, semana passada. O que é um polímero de condensação? Quando você tem 2 monômeros que podem ser iguais ou diferentes, esses monômeros se combinam, só que dessa combinação sai uma molécula pequena. E geralmente essa molécula pequena é água, ou HCl. Lá nos monossacarídeos. Monossacarídeo 1, monossacarídeo 2. Os dois se combinaram pela ligação glicosídica, mas a resultante disso foi uma água que saiu, polímero de condensação. Os aminoácidos é a mesma coisa. Aliás, as proteínas, diga-se passagem. Eu vou ter um polímero de condensação que vai eliminar a molécula de água. Só que essa proteína é formada por alfa-aminoácidos. O que é um aminoácido? É um composto que apresenta a função amina, lembrando aquele macete ridículo, muito, muito tempo atrás, as minas não tem bola, porque se tiver a bola do oxigênio, é uma amida. Amina só tem o nitrogênio, amina, o N do nitrogênio. Amida é o nitrogênio com o C duplo. E mais o ácido carboxílico, por isso que é chamado de aminoácido, porque tem amina e ácido carboxílico, os dois primeiros aminoácidos, a glicina e a alanina. Porém,
A próxima tela é a fórmula clássica de um alfa-aminoácido. Professor, o que é o alfa? O alfa significa que é o carbono 2. Quando você for analisar a estrutura de um alfa-aminoácido, você vai ter que ficar de olho no carbono 2. O que o carbono 2 traz de referência? Então, olha só. 1, 2. Nesse carbono 2, para ser um alfa-aminoácido, obrigatoriamente você vai ter preso o ácido carboxílico, C-O presa OH, o grupamento amina, aminoácido, vai ter preso o hidrogênio e um outro radical. Todos os alfa-aminoácidos têm essa estrutura. No carbono 2, você vai ter o ácido carboxílico, uma amina, o hidrogênio e um radical. Professor, mas o que é esse radical? Pode ser um hidrogênio, por exemplo, na glicina, pode ser um radical CH3 ali na alanina, tem várias formas para você representar. Mas a estrutura básica de um aminoácido, o grande segredo dele é olhar o carbono 2. Se nesse carbono 2 tiver ácido, amina e hidrogênio, é um alfa-aminoácido. Professor, mas precisa estar sempre à direita? Não, se você virar isso daqui, ó, o ácido pode estar para a esquerda, a amina para a direita, hidrogênio para cima, o radical. Mas pode trocar a ordem, isso não importa. No carbono 2, você tem que ter a amina, tem que ter o ácido, o hidrogênio e um radical. Essa é a função. Agora, como é que essas provas vão ser elaboradas? Aminoácido, ele vai falar que tem amina e tem ácido. Pronto, resolve. Só que vejam bem, precisamos de um plano de discussão. Nem sei como é que terminou a discussão lá entre que estava disputando lá o Kevin e a Isabela, isso, não sei quem ganhou ali, ó. Mas tem uma outra discussão que está hoje rodando, principalmente nas nossas mesas, que é a discussão de vegano, vegetariano e quem gosta de carne. Eu sempre falo assim, todas as pessoas têm livre-arbítrio, todas as pessoas sabem o que é bom e o que é ruim para você. E aí eu não gostaria, muitas vezes, que as pessoas se intrometessem na alimentação dos outros, porque não tem coisa mais chata, você está comendo, aí alguém chega assim, você sabia que você está comendo um cadáver? Tá, desse olha assim, sabia que você está comendo um tomate? Tá, mas qual é a diferença? O tomate também é um ser vivo, ele estava lá no pé, você arrancou aquele tomate e você matou o tomate. Ou seja, a representação. Tem gente que não respeita a comida dos outros. Por exemplo, eu não vou falar assim, nossa, sabia que você está comendo um tofu? Tá, que gosto tem tofu? Depende do molho. Se colocar um tofu no shoyu, vai ter gosto de shoyu. Se colocar na mostarda, vai ter gosto de mostarda. Tem gente que gosta. Ah, tem gente falando que não gosta de kiwi, eu tô gostando de kiwi. Ou seja, é uma briga eterna. Só que cada um respeita o gosto dos outros. Não precisa ficar se intrometendo. Sabia que você está comendo um cadáver? Sabia que esse sangue, nem é sangue que escorre da carne, é uma outra substância lá da biologia, é uma substância, é cheia de proteína. Então, o que acontece? A alimentação, você é o que você come. Então, eu adoro, por exemplo, sabe aquela brasa, você coloca, sacanagem, falei isso agora, você coloca aquela picanha em cima, assim, aguarda 15 segundos, vira mais 15 segundos e corta. Eu acho aquilo maravilhoso. Tem gente que não gosta, para preferir comer um tofu com uma carne de soja e uma deliciosa salada de couve com brócolis. Tá, eu até adoro salada, mas de qualquer maneira é questão de alimentação. Só que vejam bem, toda alimentação precisa ter os 20 aminoácidos. Os não essenciais são aqueles produzidos pelo nosso organismo e os essenciais que são totalmente adquiridos via alimentação. Então, os essenciais são os aminoácidos que não são produzidos pelo organismo e são obtidos unicamente pela dieta. Então, o que acontece? Tem gente que entra na modinha, nossa, acordei, eu quero virar vegano agora, e começa a não comer mais carne. Só que no lugar da carne, você tem que fazer uma reposição de proteína, porque sem proteína você não sobrevive. Ah, mas eu vou comer feijão. Feijão é até uma boa fonte de proteína, mas você precisa de uma fonte a mais. Então, você vai ter que buscar uma outra fonte, na soja, você vai ter que pegar outras fontes nesses processos. Então, você vai lá, como não pode comer ovo, não pode comer nada que vem do reino animal, você tem que se defender com os vegetais. Só que você tem que fazer uma dosagem dessas proteínas, dos sais minerais, das vitaminas. Por isso que na hora que você quer virar vegano, vegetariano ou continuar com essa alimentação, vai no nutricionista, vai no médico. Ele vai colocar exatamente o que você precisa comer, quanto que você precisa comer disso, para não ficar doente. Muitas vezes o cara come só carne. Nossa, churrasco, tipo, gaúcho. O cara acorda às 7 horas da manhã, já faz churrasco. 9 horas da manhã, uma costela. Meio-dia, uma alcatra. 3 horas da tarde, nem pão. O cara come carne de novo. Chega às 6 horas, outro churrasco. Não come nada de verdura. O cara tem problema estomacal, tem problema intestinal, pode desenvolver câncer, gastrite, assim, um monte de problemas, porque precisa de fibra, precisa de outros materiais.
E quem não come carne precisa ter uma fonte repositória de proteína. E essas proteínas vêm dos aminoácidos não essenciais e essenciais. Já começa por aí. Agora, o que acontece? Quais são esses aminoácidos? São esses 20 aqui, ó. Glicina, alanina, serina, cisteína, tirosina, arginina, ácido aspartico, glutâmico, histamina, fenilalanina, valina, triptofano, treonina, lisina, leucina, isoleucina e metionina. Próxima aula eu quero que vocês decorem todos eles. E pior, eu quero que vocês procurem depois na internet todas as fórmulas e relacionem as fórmulas com os nomes. Mentira, não precisa não. Só que vejam bem, dou uma sugestão, guardem bem esse slide. Um dia que vocês tiverem um gato, tiverem um cachorro e não tiverem sugestão de nome, olha só o que você tem. Fecha o olho e fala assim, o nome do meu gato vai se chamar cisteína. Eu já tive um cachorro chamado triptofano. Triptofano. Você pensa assim, triptofano vem aqui, pode ser um cachorro. Sabe aquele poodle zero? Não precisa nem latir direito, nem força ele tem. Triptofano, o nome de cachorro de grande porte, eu prefiro um cachorro pequeno. Eu, se tivesse um outro cachorro, ia dar o nome de aspártico. O aspártico, arru, tal, cachorro forte, brabo, vem aqueles pincher. Bota bem esse pincher aí, aparece aí. Então, o ácido aspartico, ou então, se tem um gato, uma gata, dá o nome dela lá de lisina, valina, lanina, são nomes bonitinhos, meigos para você poder dar animal. Ou, quiçá, um dia que você tiver uma filha ou um filho, tá aí sugestões. Tem várias sugestões que você tem. Se você tiver gêmeos lá, ó, lisina e leucina, ou leucina e isoleucina, fiz até dupla sertaneja a respeito desse sistema. Então, aqui estão os nossos 20 aminoácidos essenciais e não essenciais. Porém, a parte que realmente vai nos interessar é aminoácidos. Só para encerrar a nossa aula. Só tem mais 2 slides e acabou. Mas isso aqui é muito, muito importante para você. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para entender. Então, quando eu falo em aminoácidos, eu vou ver que esse aminoácido, ele tem o ácido carboxílico e tem amina. Esse ácido carboxílico, obviamente, tem caráter ácido. Só que o grupamento amina tem caráter básico. Na mesma cadeia, eu tenho uma ponta que tem caráter ácido e na outra ponta eu tenho caráter básico, na mesma estrutura. Eles são anfóteros. Gostaria muito que você anotasse, depois da palavra anfótero, coloca 2 pontinhos e anota essa frase. Tá, professor, mas o que é anfótero? Anfótero que reage tanto com ácido como com base. Resposta rápida, bem simples. São anfóteros. Os aminoácidos são anfóteros. Por quê? Porque eles podem reagir tanto com ácido como com base. Por quê? Porque eu tenho ácido carboxílico, que obviamente tem caráter ácido. Portanto, eu posso reagir esse ácido com uma hidroxissódio. Essa amina tem caráter básico, portanto, eu posso pegar um aminoácido e reagir com ácido clorídrico, por exemplo. O ácido clorídrico vai ser neutralizado pela basicidade da amina. E o hidróxido de sódio vai ser neutralizado pelo caráter ácido do ácido carboxílico. Então, eles são anfóteros. Reagem tanto com ácido como com base. Essa é a ideia essencial dos meus aminoácidos. E essa tela talvez seja a tela mais importante da aula de hoje em termos de incidência em prova. Cai muito nas nossas provas de vestibular. Eles vão perguntar assim, um aminoácido pode reagir com ácido clorídrico? Pode, porque tem caráter básico. Um aminoácido pode reagir com hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio? Pode, porque tem amina e tem um ácido carboxílico. Eu posso fazer todas essas reações sem problema qualquer. E esse caráter ácido, só colocar esse desenho aqui, não precisa anotar, mas só para vocês compreenderem. A vida inteira vocês decoraram. Como assim decoraram? Vocês decoraram o quê? Quando 2 ou mais aminoácidos se unem, vão formar um peptídeo pela ligação peptídica. Tá, mas por que isso acontece? Presta bem atenção. C-O presa ao H é um ácido carboxílico. A hidroxila do ácido carboxílico, que tem caráter ácido, vai reagir com o hidrogênio da amina, que tem caráter básico. Simplesmente a proteína se dá por uma neutralização de um caráter ácido, do ácido carboxílico, com caráter básico da amina. Essa hidroxila do ácido vai interagir com o hidrogênio da amina, portanto, o ácido reage com base, produzindo água, e mais a ligação peptídica. Ponto final. Portanto, por que nós temos a formação de proteínas? Por uma neutralização. O caráter ácido do ácido carboxílico interage com o caráter básico da amina,
no segundo aminoácido para formar a molécula de água, mais a ligação peptídica. Só que a reação continua. Essa hidroxila vai pegar o hidrogênio do terceiro aminoácido para formar o segundo peptídeo, vai formar outra hidroxila que vai formar o quarto, quinto, sexto, centésimo, o milhar peptídeo. E aí, quanto maior for a quantidade de peptídeos, vai formar as proteínas. Aí tem proteína primária, secundária, terciária, essa coisa do gênero. Só uma coisa que eu queria que vocês prestassem bem atenção. Na formação da ligação peptídica, forma uma função orgânica muito importante da química. A ligação peptídica é essa daqui. Que função que é essa quando eu tenho C-O preso a N? Amida. Amida. A ligação peptídica forma a chamada função amida. Ponto final, resolve esse tipo de processo. E ainda falando, vou fazer só um pequeno aprimoramento aqui, só mais uma tela. Como eu tenho caráter ácido e caráter básico na mesma cadeia, repare o que acontece aqui, ó. Pois que não interessa, aqui. O chamado Switzeron. Eu nem sei se a pronúncia é essa, porque vem do alemão. Então, o que é o Switzer? Switzer significa sal interno. Porque vem uma pergunta, explique por que os aminoácidos apresentam um ponto de fusão tão maior quanto moléculas parecidas que têm a mesma caracterização. Por quê? Porque nesse aminoácido eu tenho um ácido carboxílico que tem o hidrogênio, e no carbono 2 eu já tenho um grupo básico. Esse hidrogênio é doado para o nitrogênio para formar uma carga negativa e uma carga positiva. Por que os aminoácidos eles apresentam um ponto de fusão tão elevado comparado com outras moléculas? Porque forma o chamado sal interno, o chamado Switzeron. Professor, eu vou ter que escrever esse nome? Não precisa. Ele vai estar escrito lá. Mas por que forma um alto ponto de fusão? Pelo surgimento de cargas internas. O ácido doa o hidrogênio para a amina para neutralizar o caráter ácido e básico. E nesse processo de neutralização surge uma carga positiva e uma carga negativa. Ponto. Agora encerro para ser bem pontual. Falta um minuto ainda, mas eu encerro exatamente nessa tela aqui. Então, aula importante, os slides já estão disponíveis para você lá no seu caderno do A Mais, daqui a pouco o vídeo já está também disponível, só não sei quem ganhou a batalha entre a Isabela e o Kevin, de qualquer maneira depois a gente resolve isso daí. Então, uma ótima quinta-feira, descansem bem, acho que a chuva já passou, vai ficar mais bom para dormir agora, porque está mais fresco, vejo vocês na quinta-feira da semana que vem com a nossa última aula, aí fechou, a Isabela, Letícia, né, desculpa, Letícia, desculpa, Letícia. Então, não sei quem ganha entre a Letícia e o Kevin. Pelo jeito, deve ser a Letícia, porque o Kevin já não aparece mais aí. Eu perdi, provavelmente, lógico. Mas Kevin, muitas vezes, é melhor perder. Nesses casos aí, sinta-se lisonjeado. Fechou? Um abraço, boa quinta, bons sonhos. Vejo vocês na quinta-feira da semana que vem. Fechou? Abraço. Até mais, Tainara.